Boa tarde, eu sou o professor Leonardo, essa é a disciplina de Engenharia para Aquicultura e hoje nós vamos falar sobre bombeamento de água, tá? A utilização de máquinas hidráulicas para retirar a água de um local e levar até outro, nossa estrutura de cultivo. Inicialmente, nós vamos falar aí sobre o bombeamento de água na nossa disciplina. Nós vamos relembrar ou vamos falar sobre alguns conceitos relacionados a bombas hidráulicas, né? Bombas hidráulicas e máquinas hidráulicas também, tá ok? O que são e para que servem essas máquinas hidráulicas. Também vamos falar sobre os tipos de bombas que nós temos, né? Os tipos ou características dessas bombas aí de importância para o entendimento da nossa disciplina aqui. E, posteriormente, vamos falar sobre a utilização e o dimensionamento dessas estruturas acessórias aos cultivos, tá ok? Vamos falar sobre a utilização e também sobre o dimensionamento, tá? Então, assim, o bombeamento de água é um dos recursos que apareceu nos últimos anos, né? E aí foi fundamental para a evolução da aquicultura como um todo. Nós estamos falando aqui de estruturas de cultivo de viveiros, mas se pensarmos aqui, né, dentro do cultivo, dentro da aquicultura, nós temos aí inúmeras aplicações para o bombeamento de água. Nós temos laboratórios de cultivo, né, ou de reprodução. Então, esses laboratórios de reprodução, eles demandam grande quantidade de água, né, além de quantidade e qualidade. Então, é fundamental que nós tenhamos essas estruturas de bombeamento para que possamos atender essas nossas necessidades. Bom, o que são máquinas hidráulicas? Máquinas hidráulicas é uma máquina através da qual escoa água, tá? Aqui a gente vai falar sobre água porque no nosso caso a gente trabalha com água, né? A gente vai usar bastante esse termo água aqui, mas ela pode ser utilizada também para outros fluidos, certo? As máquinas hidráulicas, então, elas também têm a ver com outros fluidos, tá ok? Desculpa aí, fluidos não, fluidos, tá? Então, elas têm a ver com fluido, com escoamento de um fluido, certo? Mas aqui nós vamos trabalhar bastante com água, tá? E ela tem por finalidade trocar a energia hidráulica, a energia que essa água já apresenta, todas as partículas em movimento apresentam alguma característica de energia, por uma energia mecânica. E essa energia mecânica pode ser fornecida por outra máquina ou cedida a outra máquina. Tá? Então, essa energia, a função de uma máquina hidráulica é transformar a energia da água, por exemplo, aqui no nosso caso, em uma energia mecânica. E aí nós temos dois tipos principais, que seriam a bomba hidráulica. A bomba hidráulica ela precisa de um motor, né? Então, a bomba hidráulica ela tem necessidade de um motor para acionamento. E a turbina hidráulica, que ela já por si só realiza a transformação da energia mecânica cinética, ela transforma em energia elétrica, né? Então ela transfere essa energia para um outro ponto, tá? Aqui nós trabalhamos, a bomba hidráulica trabalha bastante com a energia mecânica, tá? Que seria a energia utilizada para recalque, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então a bomba hidráulica ela tem necessidade de um motor e a turbina hidráulica ela é movida pela coluna d'água. Aqui está a diferença das duas, tá? A bomba hidráulica ela é movida por um motor, então tem um motor que rotaciona ela e transfere energia para dentro para dentro da água ou para as partículas de água, então ele energiza essa água aí, a grosso modo, e a turbina hidráulica ela é movida através da água e a partir da água ela gera outra energia, tá? No caso, a energia elétrica, que é a mais comum que a gente tem. Então aqui nós temos uma energia na bomba hidráulica, nós temos uma energia externa transferida à água, certo? E aí utilizada essa água depois. E aqui na turbina nós temos o contrário. A água transfere energia para a turbina e a turbina transfere energia, outra forma de energia para ser utilizada aí, por exemplo, energia elétrica aí, que é mais comumente utilizada. Bom, mas qual é o conceito então adequado que nós temos aí? Eu vou falar aqui, nessa disciplina a gente não vai falar de turbinas, tá? Porque as turbinas não tem a necessidade de a gente estudar nesse primeiro momento aí. Como elas são utilizadas para geração de energia elétrica, mais, né? Então a gente não vai falar nessa disciplina aqui. Vocês vão falar um pouco sobre ela na disciplina de máquinas e motores. Aí vocês vão ter um pouco do conhecimento sobre turbinas, tá? Aqui nós vamos falar sobre a bomba hidráulica. Porque a função que nós temos aqui, ou que nós queremos entender e conhecer, é a captação da água de um leito e levar até outro local, distante dela, principalmente por elevação. Tá? Então, com uma distância vertical muito grande. Então, nós vamos falar mais sobre bomba hidráulica.
Bom, qual é a função da bomba hidráulica que nós desejamos, né, ou queremos? A função da bomba hidráulica é fornecer energia à água para recalcá-la. O que que é recalcá-la? Recalcá-la vem de elevação, tá? Então, elevar, tá? Recalcá-la é elevar, tá? Transferir essa energia para que ela consiga alcançar alturas maiores do que ela está, através da conversão da energia mecânica de um motor, certo? Então, essa é a principal função, ou a função que nós queremos, né? Objetiva da nossa bomba hidráulica, recalcar a água, tá? Então, conseguir elevar essa água, levá-la de um ponto de uma cota mais baixa para um ponto de uma cota mais alta, através de tubulações principalmente. Nós temos três tipos aí fundamentais de bombas hidráulicas, tá, galera? Dentro das bombas hidráulicas, nós temos aí a primeira aqui, que seria uma bomba de pistão, tá? Bomba de pistão, o funcionamento dela é muito parecido com a bomba que a gente tem, com o pistão que tem lá que a gente estuda lá dentro da mecânica, tá? Tecnologia do frio e do calor e tal. Quando a água normalmente desenvolve um fluxo aqui, né? Então ela vai entrando aqui através aqui, ó. Lembra aquelas nossas aquelas borboletinhas de admissão, né, que tem nos motores, tal. Então vai entrando a água aqui, ela entra. E aí quando a gente aciona, faz o movimento aqui, esse pistão desce, tá? Quando nós subimos aqui, esse pistão ele desce, ele fecha essa estrutura aqui, então ela baixa aqui, ela fecha, e ao mesmo tempo ele comprime a água. Quando ele comprime a água aqui, ela tende ao deslocamento, também ela não está encostada igual os pistões que a gente tinha lá. Então a água passa por ele e aí ela vem para cima e acaba sendo é, levada para outro ponto aí, tá? Então esse aqui é mais utilizado para fontes, para pequenas quantidades de água, né? Esse aqui é um manual, mas a gente tem mecânicos também, tá? Então não é utilizada tanto para grandes quantidades de água, tá? Devido principalmente à questão da utilização e da menor, ele tem uma menor, como é que eu vou dizer, um menor aproveitamento, tá? Então ele tem um bem menor aproveitamento dele. Aqui nós temos o outro tipo, que seriam as circulares, tá? Que seriam retas, né? Então esse aqui dentro tem um rotorzinho, né? Esse aqui é um rotor, e aí ele desenvolve uma rotação de um lado para o outro, tá? Desenvolve uma rotação de um lado para o outro, e aí ele capta a água, uma entrada aqui de água, e essa água vai para outro lugar. Tá ok? Então isso aqui são os de rotor, né? Tá? Então os rotativos, tá? São as bombas rotativas. Então a água entra aqui e aí através desse movimento ele gera uma energia e através de ação centrípeta acaba levando elas para um outro ponto, ou energizando, né? Passando maior quantidade de energia. Então aumenta essa velocidade delas aqui, aumenta a energia cinética dessas partículas, então ela consegue atingir locais maiores, tá? E aqui nós temos o nosso exemplo que seria, deixa eu colocar aqui, né, rotativos, rotativa. E aqui nós temos o exemplo que seriam as bombas centrífugas. Essas sim seriam o alvo do nosso estudo, tá? Aqui dentro da disciplina, tá? Nós vamos trabalhar muito com as bombas centrífugas, tá ok? Como é que é o funcionamento de uma bomba centrífuga e por que nós vamos trabalhar tanto com a bomba centrífuga, tá? A bomba centrífuga ela faz a absorção de água por um ponto aqui, tá? Fica submersa, ou na verdade aqui a gente tem ela pode ser submersa também, mas vou falar isso um pouquinho mais para frente. Você tem a entrada de água por um ponto aqui e ela faz uma saída de água perpendicular, tá? Faz uma saída de água perpendicular. De que forma que ela faz isso? Essa água entra e ela aqui dentro tem uma hélice, né? Como se fosse uma hélice aqui, um rotor, que é impulsionado por um motor, tá? A gente tem aqui então ele rotaciona aqui e aí ele, através das leis da física, a energia centrípeta, ele acaba gerando uma saída de água aqui, tá? Então por que a gente vai falar mais sobre a centrífuga, tá? A bomba centrífuga, por conta do seu rendimento. Então ela tem um maior rendimento, tá? Em função relacionada principalmente à de pistão e a rotativa, tá? Então ela tem um maior rendimento e um gasto menor de energia também aí, tá? Então esses são os três tipos básicos que nós temos de bomba hidráulica aí. Quando nós formos falar em bombas hidráulicas, tá, nós temos que pensar em algumas coisas, tá? Principalmente nos custos envolvidos, tá? Porque a utilização de uma bomba ela é um custo, tá? Para uma atividade, seja ela qual for, né? Se você utiliza muito, então tem que pensar nos custos, tá? Pensar num planejamento adequado, tá? Porque você pode, por exemplo, comprar uma bomba ou utilizar uma bomba e depois de um tempo perceber que ela está subdimensionada ou superdimensionada. Então é importante
esse planejamento e ficar atento também à questão da expansão, né? A quantidade de água que você vai utilizar nos próximos anos, né? Se você pretende expandir a atividade, então tem que sempre pensar nisso quando vocês forem trabalharem com planejamento de projetos aquícolas, ok? E o conhecimento também é de fundamental importância, tá? Mas não o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui agora, o conhecimento da atividade, ou melhor, o conhecimento do local, tá? Saber se essa bomba será instalada em um local para captação de água, em que você tem uma captação contínua, se essa bomba ela vai ter que ser instalada, vai ter que ser movimentada durante o ciclo produtivo, tá? Quais são as implicações dessa movimentação, tá? Então tem que pensar nesse conhecimento do local, qual é o regime de chuvas, enchimento, né, da barragem ou do local do rio que você está fazendo essa retirada de água. Então, um conhecimento do local, tá? E também fundamental importância que eu falei para vocês, um dos gargalos produtivos aí dentro da engenharia de pesca hoje, ou da aquicultura como um todo, é o mau dimensionamento. Então temos que pensar muito nisso aqui. Então, o dimensionamento adequado de estruturas de cultivo, ele depende do dimensionamento adequado das bombas de abastecimento. Lembra que eu falei para vocês lá no início, se a gente começar por uma situação assim, eu quero produzir tanto, por que eu preciso para produzir tanto? Então você sabe o que você precisa, você tem aquele tanto? Então é uma situação a se pensar, entendeu? Eu vou começar lá pelo que eu quero fazer e se eu consigo fazer, ou vou pensar de trás para frente? Vou pensar, olha, eu tenho tantos litros de água por segundo que eu posso captar. E a partir daqui eu vou dimensionar as minhas estruturas de cultivo para atender essa demanda que eu tenho aqui, tá? Então se eu pensar primeiro lá na quantidade que eu quero produzir e saber se é adequada ou não, eu corro o risco de chegar lá no final, na hora de eu dimensionar quanto eu preciso de água, eu não tenho. E aí todo aquele trabalho que eu fiz até aquele ponto vai acabar sendo perdido. Então a gente pode fazer um mensuramento aí, ver uma quantidade de água que a gente consegue captar ou que eu posso captar. É claro que tem locais que isso não é empecilho, que aí você tem água disponível a rodo, né? Então você pode utilizar grande quantidade de água e não tem essa questão, não tem esse impedimento aí para os projetos de cultivo, tá? Mas tem que sempre levar em consideração e pensar nessas situações aí, tá? Bom, de acordo com o que nós começamos a falar aí, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das bombas, tá? Hidráulicas. Quais são as classificações? Então nós temos dois tipos aí, que seriam quanto à trajetória do fluido, nós temos três tipos de bombas, que seria a radial ou centrífuga, que é que nós vamos trabalhar, né? Então, a radial nós temos a entrada de água e a saída de água, que são perpendiculares, tá? Então, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, as bombas centrífugas têm essa situação aqui. As bombas axiais, então essa água ela entra, tá? E ela faz uma rotação e sai. Então, isso aqui é o que a gente tem nas turbinas, certo? Nas bombas diagonais, ela já tem uma situação que a água entra por um lado, faz uma rotação e ela acaba saindo meio que enviesado, né? Meio na diagonal mesmo, tá? Essas são as características que nós temos aí dentre elas, tá? E aí nós temos outra característica, tá? Quanto à trajetória do fluido e também quanto à sua utilização. As bombas centrífugas, elas trabalham com baixa vazão, tá? Então elas trabalham assim com uma baixa vazão, mas elas trabalham com uma alta altura manométrica, tá? Por isso que elas são bastante utilizadas. Aqui vem um dos conceitos que nós temos de eficiência, tá? Então elas trabalham com baixas vazões aí, em torno de velocidades em torno de 2,4 metros por segundo dentro das estruturas, tá? O máximo que elas conseguem admitir aí, tá? Trabalham com baixas vazões, mas elas trabalham com grandes alturas manométricas, tá? E aqui é um ponto interessante para a gente, porque elas possibilitam que nós consigamos levar a água a pontos muito elevados, fazer a captação de pontos muito baixos para pontos muito elevados. Já as turbinas, elas trabalham com alta vazão, tá? Então grande quantidade de água, tá? As pequenas, se vocês puderem aí, quiserem, podem pesquisar aí, dar uma olhadinha nos vídeos aí de pequenas unidades, né, produtores de energia elétrica, tá? As PCHs aí, tá? Pequenas unidades hidrelétricas, vocês podem ver, eles trabalham com alta vazão de água, então as quedas impulsionam uma grande vazão de água que você precisa, tá? Só que elas trabalham com baixas alturas manométricas. Então elas acabam não elevando água até grandes alturas manométricas aí. Então elas trabalham com alta vazão e baixas alturas manométricas, tá? Já as bombas diagonais, elas são um meio termo dessas duas, tá? Então elas trabalham aí
com uma vazão intermediária e também atingem uma altura manométrica intermediária também, tá? Então elas não são nem mais nem menos, ok? Então é bom lembrar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é o que faz com que a gente trabalhe com os melhores rendimentos, principalmente dentro das nossas bombas centrífugas aí, tá ok? Bom, quanto ao posicionamento do eixo, né, o eixo que atua sobre essas bombas hidráulicas, nós podemos ter os eixos que trabalham na posição vertical, né? Então, o eixo de atuação ele está na posição vertical, ok? Aqui são mais utilizadas bombas dentro de poços, né? Então, com o eixo vertical, ou também pode ser utilizado quando você tem bombas que estão afogadas, tá? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Que são bombas afogadas. Então, você trabalha aí com essa situação do eixo na vertical. Já o eixo na horizontal, ele é o que é mais comumente a gente vê por aí, né? Esse eixo trabalhando na horizontal. Então fica o motor aqui, vamos ver se talvez vocês não tenham um motor aqui, a bomba, né? Então esse eixo aqui, ó, esse eixo que eu estou falando aqui, tá? Esse eixo de rotação aqui, ele fica na horizontal e nesse caso aqui esse eixo fica na vertical. Então a bomba está aqui, ela tem uma captação, aí pode ser para baixo, pode ser para frente, tá? Aí não importa, mas estamos falando desse eixo de rotação aqui, tá ok? Então, quando ele está esse eixo na horizontal, que é o mais comum que a gente tem aí dentro das nossas atividades, tá? Bom, falei um pouquinho aí sobre bombas afogadas, essa é a nossa classificação que a gente tem, né? Algumas classificações, é o que são as três classificações das bombas. Aí, bombas submersas são aquelas que estão imersas, né, nos fluidos, tá? No caso aqui, imersas na água, né? Então, são as que estão imersas na água, certo? E aí são usadas, por exemplo, em poços, né? São as bombas aí que ficam dentro de poços profundos, né? Então você tem uma quantidade de água e essa bomba fica situada no fundo, né? Aqui, tá? Então aí tem, então são bombas submersas, tá? Então elas ficam imersas no fluido. Já as bombas afogadas, elas são as que trabalham abaixo da linha do fluido, tá? Então elas trabalham abaixo dessa linha do fluido. Por exemplo, se eu tivesse um reservatório aqui, né? Um reservatório. E aí, para eu fazer a captação da água desse reservatório, então nós temos aqui um reservatório, tá com água aqui. E a gente fez aqui a captação feita por baixo, tá? A gente não faz captação por cima, né? Pelo simples fato que se eu pegar por cima ela vai acabar a água, né? E aí como é que eu vou pegar o resto da água, né? Então, parece bobo, mas é verdade. E aí a gente faz essa rotação aqui. A bomba, por exemplo, ela está instalada aqui, ó, tá? Abaixo desse nível aqui do fluido, abaixo do nível do fluido. E aí depois ela pode levar para algum lugar. Isso a gente chama de bombas afogadas, tá? Elas estão abaixo do nível aqui desse fluido, tá? Essas bombas afogadas, elas são utilizadas principalmente quando a gente trabalha com vazões aí acima de 100 litros por segundo. Tá? Então são vazões muito grandes e aí você acaba aproveitando, né, uma força aqui e que já chega com uma certa força nessa bomba para depois realizar fazer elas chegarem até áreas maiores, tá? E as positivas aí são o que a gente tem de mais comum aí também, né? As positivas, né, que seria que as alturas positivas, né, tá? Alturas, H aqui, a gente vai falar bastante sobre H. Então, H que seriam as alturas positivas. E aí quando você tem o corpo de água aqui, um instrumento de captação, né? E a nossa bomba está situada acima, né, desse ponto aqui, tá? Aqui nós temos o motor, uma estrutura de captação aqui, e aí depois daqui você pode levar essa água aí para onde você quiser, tá? Então essas são estruturas positivas, né? Aqui a captação, aqui a bomba está abaixo do nível, né? Tá abaixo do nível, ela é afogada. Quando ela está acima do nível, ela tem a altura positiva, altura manométrica positiva, altura positiva aqui, tá? Então são essas as classificações que nós temos aí referentes às bombas, tá? Também quando elas estão submersas, afogadas ou positivas, tá? Bom, outra classificação que nós temos aí bem interessante em relação às bombas é quanto ao seu tamanho, tá? Então bombas pequenas, elas são consideradas pequenas quando elas têm uma vazão menor, né? Menor do que 50 litros por segundo, tá? Quando elas têm essa menor 50, não, desculpa aqui, confundi aqui. 50 metro cúbico por hora, tá? Vazões menores do que 50 metros cúbicos por hora, tá? Quando elas têm entre 50, quando a vazão delas está entre 50 e 500, né?
50 e 500 metros cúbicos hora, aí elas são consideradas como médias. E quando elas têm uma vazão maior do que 500 metros cúbicos por hora, aí sim são categorizadas como grandes, tá? Então aí essa é a categoria que a gente tem. Quando tem uma vazão menor que 50 metros cúbicos por hora, então elas são consideradas aí ou menor ou igual, né, até 50 metros cúbicos por hora, hein, a vazão, aí a gente considera como pequenas. De 50 a 500 metros cúbicos por hora são médias e grandes quando ela tem uma vazão maior do que 500 metros cúbicos por hora, tá ok? Bom, falando um pouquinho mais sobre a bomba centrífuga, como eu falei, é o que a gente mais vai utilizar, tá? Então, depois que a gente teve aí o advento, né, a utilização principalmente aí da energia elétrica, tá? A partir da energia elétrica, foi o que a gente conseguiu mais utilizar as bombas centrífugas, tá? Então elas utilizam motores elétricos em sua maioria, tá? Existem bombas centrífugas também que trabalham com motores a combustão, mas elas estão cada vez mais raras, né? São utilizadas apenas em regiões onde realmente não há condições de utilização das bombas elétricas, tá? Quais as vantagens que a bomba elétrica apresenta para a gente? Um maior rendimento, tá? Então, um maior rendimento em função do trabalho, tá? Um maior rendimento. Elas também apresentam um menor custo. Vamos colocar aqui um menor custo tanto operacional, tá? Quando estão trabalhando. Menor custo operacional e também um menor custo de manutenção. Então a instalação delas também é relativamente mais simples, né? Então elas têm um menor custo operacional e de manutenção também, um maior rendimento, tá? Então por isso são algumas das vantagens que nós temos aí. Além disso, elas ocupam menor espaço, tá? Menor espaço para instalação quando comparada a outras bombas aí, tá? Menor espaço. Então elas ocupam menor espaço e tem uma eficiência, né? Um rendimento maior aí, tá? Quais são as desvantagens que a gente tem em relação a essas bombas aí, né? Tá? Elas têm necessidade de fazer um escorvamento. O que é escorvamento? Então, elas têm que trabalhar com a base não, elas têm que trabalhar quando o cilindro em que está inserido o disco de rotação, ele tem que estar sempre cheio de água, tá? Cheio de fluido para trabalhar. Depois, quando for falar das peças constituintes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, elas têm necessidade desse escorvamento, tá? É uma das desvantagens delas, né? Outra desvantagem é que elas trabalham com baixas vazões, tá? Então, o que era uma vantagem também para a gente utilizar mas a altura manométrica, mas elas também têm uma desvantagem que elas trabalham apenas com baixas vazões. E outra desvantagem que elas têm, elas trabalham apenas com água, né? Então elas não são utilizadas ou não são indicadas para outros fluidos, tá? Elas são utilizadas apenas com água. Então para outros fluidos mais viscosos, né, ela não consegue utilizar para ser trabalhada aí, por uma série de fatores aí, ok? Não cabe a gente discutir isso agora. Vamos lá, e o princípio de funcionamento? Qual é o princípio de funcionamento que a gente tem de uma bomba centrífuga, tá? Como eu mencionei para vocês, ela tem um rotor dentro, né? Fica aqui nessa parte vermelha aqui, ó. Esse rotor tá aqui dentro, tá? Então ela tem esse rotorzinho aqui, é um disco, né, de rotação. Ele pode ter várias formas, tá? Ele pode ser fechado, por exemplo, né? Ele tem toda a sua estrutura aí fechada, né? Então ele pode ser um disco fechado totalmente. E aqui dentro nós temos a absorção, a entrada de água e tem essas ranhuras todas aqui dentro, né, que vão acontecendo aqui, tá? Aqui dentro dele. Então ele pode ser fechado, pode ser aberto, né? Aqui é um misto entre fechado e aberto, né? Porque essas ranhuras aqui elas estão elevadas, né? Se a gente conseguisse fazer uma imagem aí para baixo, né? Uma imagem dele, ele teria essas ranhuras aí, né? Elevadas para fazer com que a água rotacione mesmo, tá? Isso aqui seria esse disco aqui em cima deitado, né? Por exemplo, tá? Então, ele tem várias formas de se apresentar em esses discos aí. E dependendo de cada tipo de bomba e a sua finalidade, também ele vai utilizar um desses tipos de rotor diferente. Pois bem, mas qual é o princípio de funcionamento que nós temos aqui? Como eu falei para vocês, a bomba centrífuga necessita de um motor, tá? Então, aqui a gente trabalha com um motor elétrico, normalmente, né? Como eu acabei de falar para vocês, um motor elétrico. E esse motor elétrico ele faz com que esse eixo aqui, tá? Faz com que esse eixo aqui rotacione.
tá? Então esse eixo aqui ele vai rotacionar, tá? Em alta velocidade, ele rotaciona em alta velocidade. E aqui nós temos a tomada de água, tá? A tomada de água para a entrada da bomba. Normalmente a gente tem ainda aqui um outro cano, né? Que ele vai aqui na frente, né? Um outro cano aqui que ele vai aqui. E aí ele faz a captação da água aqui embaixo. Então ele faz essa captação de água e essa água entra aqui, tá? E ela entra aqui com uma baixa pressão. Essa água entra com uma baixa pressão, tá? Então ela entra aqui com uma baixa pressão. Quando esse rotor aqui é totalmente fechado, esse cilindro, então essa água vai rotacionando aqui, esse rotor vai fazendo, jogando essa água através de ação centrípeta, ele faz com que essa água vá para os cantos, né? Então a gente tem aqui ó, o cilindro todo aqui, tá? Então ele faz com que essa água vá para os cantos. Então essa água vai se tentando ir para fora sempre. E aí, conforme essa rotação vai aumentando muito rápido aqui, ela vai jogando essa água para os lados e aí acontece um aumento de pressão, tá? E ela acaba sendo expelida pela saída aqui, tá? E aqui sim ela sai com uma alta pressão. E é isso que faz com que ela consiga atingir grandes alturas, tá? Então, através da aplicação da lei centrífuga aqui, né, da física, né, o entendimento da lei centrífuga, dimensionou-se essa bomba e aí ela faz a captação e acaba jogando aqui essa água e possibilita com que ela atinja grandes elevações aí, tá? Grandes alturas manométricas, certo? Então esse é o princípio de funcionamento. A água entra, tá? Ela tem uma entrada e depois ela é jogada a 90 graus, ela entra com baixa pressão e ela sai com alta pressão, tá? Esse aqui seria o esquema básico que nós temos aí de uma bomba, né? Um sistema que nós precisaríamos para ter uma bomba, tá? Então aqui a gente está vendo tudo isso aqui normalmente, né? Toda essa situação aqui, esses instrumentos, equipamentos aqui, eles estariam dentro de uma casa de máquinas, tá? É um lugar para abrigar, né? Também para evitar que tenha a manutenção, né, para auxiliar na manutenção e para auxiliar na conservação desses equipamentos aí, tá ok? Então aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre alguns componentes que a gente tem dentro dessa estrutura aqui, tá ok? O primeiro componente que a gente tem aqui seria o motor, tá? Então aqui o M para a gente aqui, ó, ele vai ser o nosso motor. Aí vai depender do que? O motor, ele vai trabalhar com CV, ou HP, né? A gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais para frente. Então esse motor, sim, é o que vai influenciar a quantidade de água que essa bomba é capaz de jogar, ou a distância que essa bomba aqui vai jogar, tá? Então a gente tem alguns cálculos que a gente faz aí de dimensionamento e a gente trabalha com a quantidade de água que nós vamos captar e aí a gente define qual a força de motor que nós precisamos para conseguir impulsionar essa água até um certo ponto, tá ok? Então aqui nós temos a bomba, né? Sistema de funcionamento da bomba, aqui na parte no B, é o que a gente tem caracterizado como sendo a nossa bomba, tá? Então é como é que eu vou dizer assim? É um sistema, ele é separado, porém único, né? Então nós temos a bomba hidráulica centrífuga, nesse caso aqui, né? Uma bomba centrífuga, tá? Que nós temos aqui, tá? Uma bomba centrífuga. E aí nós temos um motor. Então os dois trabalham juntos, né? Um não liga sem o outro. Então os dois estão trabalhando aqui em consonância, tá ok? Depois aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de válvula pé com crivo. Aqui embaixo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de válvula pé com crivo. Qual que é a função dessa válvula pé com crivo? Essa válvula pé com crivo, a função dela é bem simples, tá? Então ela faz a retirada de água do ambiente, ela faz a retirada de água do ambiente, porém ela não permite que a água retorne. Tá? Então ela não permite que essa água retorne. Então ela tem um sistema dentro dela que ela permite que a água entre, porém se a bomba parar de funcionar, ela não deixa que a água retorne para baixo, tá? Então ela ou para o reservatório. O que acontece? Ela mantém sempre esse canal cheio de água. Então sempre esse canal aqui, sempre, né, esses canos aqui, eles vão estar cheios de água. A partir do momento que você fez e que ela estiver funcionando adequadamente, primeiro você enche isso aqui todo com água para botar para funcionar. Então ela vai fazer uma tomada de água e depois ela não permite que essa água retorne. Por que isso? Porque a nossa bomba ela sempre tem que trabalhar
com água dentro do rotor. Então, cada vez que ela for trabalhar com água, cada vez que ela fosse ligar e desligar, ela tivesse que puxar, ela puxa muito ar e acaba não entrando a água. Então, ela ficaria rodando em seco. E aí você danificaria o seu equipamento e até às vezes perderia o equipamento, tá? Então, essa válvula pé com crivo, ela tem essa função aí que a gente tem, tá ok? Ela não permite, ela deixa sempre que isso aqui está sempre cheio de água, a bomba sempre cheia de água aí, tá ok? Outra situação que também trabalha efetivamente sobre isso daqui é a redução excêntrica, tá? Que tá aqui, ó. Aqui nós temos a nossa redução excêntrica. O RE é a nossa redução excêntrica. Para que serve essa redução excêntrica? Tá? A redução excêntrica, ela tem a função, pode ver que está vindo aqui, ó, ela é realmente uma redução, então ela reduz o diâmetro que a gente tem. Então está vindo todo ele com um diâmetro. Quando chega aqui, ela diminui esse diâmetro aqui. Qual que é a função dela? Diminuindo esse diâmetro, ela inibe, por exemplo, que você tenha uma entrada de ar aqui e que esse ar vá passar para cá. Então o fluido tende a passar primeiro. Então você reduz, você diminui, né, esse diâmetro de atuação aqui, e aí você faz com que essa água ela acabe entrando mais facilmente aqui e inibe a entrada de ar, por exemplo, dentro da nossa bomba, tá? Além disso, nós temos aqui ainda a válvula de retenção, que é aqui em cima. Ó. Isso aqui é uma válvula de retenção. Para que serve a válvula de retenção? Por exemplo, esse sistema aqui ele trabalha com bastante segurança. Porque ó, se você subiu toda a água, por exemplo, o seu fluido ele entrou todo, tá? E você está trabalhando normalmente com ele lá. E aí você, por algum acaso, aconteceu algum problema, você deixou desligado aqui. E aí você começa a ter o fluxo reverso. A água fazendo o fluxo reverso aqui dentro, uma falha motor, uma falha de bomba e tal. E você começa a ter um fluxo reverso. E aí o que pode acontecer? A bomba pode atuar ao contrário. Porque a bomba é um rotor, então ela pode trabalhar para os dois lados. Então você acaba tendo um fluxo reverso. E aí, em vez de abastecer os seus tanques, você pode estar retirando água. Tá? Ou pode ficar puxando o ar aqui por um tempo e danificar o seu equipamento. Então também tem essa válvula aqui, uma válvula de retenção, tá? Então válvula de retenção, ela serve para isso, para não permitir que o fluido que está acima ele retorne. Ela trabalha muito parecido com essa válvula pé com crivo, tá? Ela é muito parecida. Ela permite a passagem da água de baixo para cima e não permite a passagem da água de cima para baixo, certo? Então você tem uma segurança a mais aqui quando se fala em manutenção e conservação do equipamento, tá? E aí a gente tem também aqui do lado dela aqui o registro, tá? Esse aqui é o nosso registro. Aí serve para você poder, como é que eu vou dizer assim, manejar, né, a quantidade de fluido que você quer que suba, ou para fechar esse registro quando você precisa fazer algum tipo de manutenção ou etc, tá? Então o registro tem essa funçãozinha aí de conseguir regular e também servir para quando você precisar fazer alguma manutenção, desligar ou fechar o sistema por completo. Então esses são os componentes principais aí que nós temos dentro de uma estrutura de tomada de água, tá? Então nós temos um motor que aciona uma bomba e essa bomba retira a água do ambiente, tá? Ou do nosso local onde estamos retirando essa água e aí ela leva para o nosso tanque de abastecimento aí, tá? Ou para o nosso canal de abastecimento ou para um tanque que a gente tem lá um tanque que inicia, né, o cultivo e assim por diante, tá ok? Então esses são os componentes, trabalham com bastante segurança. Bom, só para finalizar, falei para vocês aí que essas bombas não podem trabalhar sem líquido, né, ou não pode trabalhar com abaixo da sua capacidade. Então isso gera o que a gente conhece como cavitação, tá? Essa cavitação é quando falta líquido dentro, tá? Ou quando ela está trabalhando com abaixo da sua possibilidade, tá? Abaixo do ideal, vamos dizer assim, né? Abaixo do ideal, tá? Isso aqui falando de bombas centrífugas, tá, galera? Abaixo do seu ideal. E o que isso pode ocasionar? Ela pode ocasionar desgaste dos materiais internos, né? Os componentes de metal, então pode gerar um desgaste, eles ficam rodando em vão, né? Então pode gerar um desgaste desses materiais e ocasiona ruídos e até possivelmente quebras, né? Então são situações aí que tem que ficar bastante atento. Quem trabalha com bombas aí já, ou quem já teve experiência, sabe que para elas quebrarem é uma situação assim bem simples, né? Bem facinho, elas já estão dando um probleminha. Então
são ótimas, tá? A manutenção é baixo custo, mas tem que prestar bastante atenção nelas aí, tá ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, tá? A gente falou sobre bombeamento e na próxima semana a gente vai falar sobre como a gente dimensiona essas estruturas, né? Essas bombas, utilização, e como a gente trabalha com as perdas também no processo e também com as perdas de carga referentes a esse processo aí, ok? Espero que vocês tenham curtido aí e uma boa semana a todos.